Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35, versos 1 em diante. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Versículo 4. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Segundo escrevera o profeta Neemias, no capítulo 8, no verso 9, diz a palavra de Deus que este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, o vosso Deus. Queridos, amados irmãos, a palavra consagrar indica separado para Deus. O apóstolo Pedro, ele afirma lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então significa algo interessante. Se a palavra consagrada, e Deus diz que é separado para Deus, e este dia foi separado, porque foi este dia consagrado. Então este dia foi separado, queridos, consagrados para Deus, para estarmos diante de Deus, para entrarmos na presença de Deus, para sentir a graça e a glória e o poder de Deus. Se você entrou aqui e disse: pastor, eu não me consagrei, hoje eu não tive tempo, pastor, de me consagrar ao Senhor. Eu sabia que era um culto ao qual estaríamos encerrando uma semana de Pentecostes, uma semana ao qual Deus bradou poderosamente com a sua voz. Mas não tem problema não, querido. O Pentecostes ainda está sendo derramado. O Deus de ontem ainda continua aqui no nosso meio. Ele está passeando no meio de nós. Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele está procurando aquele que está separado para Ele. Chamanai de que andará, baxere de cantarai. Quem é separado para Deus, levanta a tua mão aí, querido. Eu quero ver os separados dando glória aí. Eu quero ver os santos dando glória, aleluia. Nós somos separados sim de uma coisa: do pecado. Essa diferença que nós temos quando somos consagrados a Deus, ela produz frutos de consagração de vida, ela produz frutos de arrependimento, ela nos dá uma direção ampla e verdadeira. Eu me recordo, queridos amados irmãos, do exemplo de Jacó. Eu me recordo também, meus queridos amados irmãos, do patriarca, aleluia, o nosso querido Abraão. Homens que se separavam, homens que estavam consagrados para Deus. Este dia é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. E nós tivemos a oportunidade
de estarmos aqui reunidos na presença de Deus, louvando, engrandecendo, sendo restaurado, sendo renovado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem é altar do Senhor nessa noite? Quem é altar? Levanta a tua mão aí. Aleluia. Nós somos altar, irmãos. Por que a palavra de Gênesis 35 primeiro? Talvez você não está entendendo mais o que tem a ver com sagrado, queridos. Eu quero dizer para você que naquele dia, quando Jacó pediu tudo, aleluia, pediu os deuses, aleluia, estranho, pediu para que mudasse as vestes, pediu para que se purificasse, pediu ao povo para que tirasse os brincos. Ele estava falando de querer será de toda forma e de toda maneira, primeiro pela sua família, consagração ao Senhor. No livro de Gênesis mostra alguns edificadores de altares do Senhor: Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Foram homens que restauraram altares, que edificaram altares. Vamos pular lá para Elias também. Eles tinham esse hábito. Nesse primeiro momento eu quero lembrar da palavra que foi lida, que encontramos Jacó construindo ali um altar, quando estava retornando da casa de seu tio Labão, depois de ter recebido uma visão de Deus. Jacó, recebendo a visão de Deus, ele começa a construir o altar. Na época de Jacó, queridos, os altares eram feitos de pedras. Aleluia. Diz aí para o teu irmão: na época de Jacó, os altares eram feitos de pedras. Bem forte as palmas para Jesus. As ofertas eram animais que representavam a consagração de pessoas ao Senhor. Quem está compreendendo na glória a Deus? Ei, precisamos construir altares. Diz para o teu irmão: precisamos construir altares. Nestes últimos dias, igreja de Cristo, precisamos construir altares. Como Jacó reuniu a sua família, a visão de Jacó, ele começa pela família, ordenando a família: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas vestes, e tirai todos os brincos das orelhas. Isso se chama consagração, isso se chama purificação, isso se chama, aleluia, um verdadeiro adorador querendo adorá-lo, ao Deus de Israel, em espírito e em verdade. Bem forte as palmas para Jesus. Ai, biniquia, chorei, lamanai de que andarava, xere de que andalava, subedeca. Meu Deus, toda consagração requer despojo, toda consagração requer despojo. Nei, manai, chamanala, basuri, minique andará. Altar consagrado a Deus, ele requer despojo de tudo o que impede a nossa comunhão com Deus. Tem algo que impede a comunhão com Deus, pastor? Tem. Por que Jacó pediu para que a família se livrasse dos deuses estranhos? Por que Jacó pediu para que a família mudasse as vestes? Por que Jacó restaurou o altar do Senhor?
Por que que o Jacó pediu para que tirasse os brincos das orelhas? Porque ele estava precisando, aleluia, de um povo consagrado. E este dia é consagrado ao Senhor. Bem forte as palmas para Jesus. Jacó ainda disse: mudai vossas vestes. Mas primeiro Jacó disse: lançai fora os deuses estranhos. Lançai fora os deuses estranhos. Tem muito crente que ainda não pensa que não tem Deus estranho na sua casa. Cuidado. Primeiro ele falou: lançai fora os deuses estranhos. Depois disse: purificai-vos. E por último ele afirmou: mudai as suas vestes. A sequência, querido, é importante das palavras de Jacó. Ela é precisa. Não dá para mudar as vestes se não mudar o coração. Quem crê dá glória a Deus. Que adianta mudar as vestes e o coração ainda está no mundo? Altar do Senhor, ele tem que ser consagrado verdadeiramente, igreja, para que se tenha um verdadeiro avivamento. A mudança exterior é sempre uma consequência da mudança interior. Mas se não tem mudança exterior, é porque não houve a mudança interior. Não houve, querido. Você sabe por que eu digo isso? Vamos lá. Segundo escreveu o autor, o evangelista Marcos, no capítulo 5, no versículo 15, diz a palavra de Deus: quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião, da legião de demônios, assentado, vestidos e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Bem forte as palmas para Jesus. O endemoniado gadareno, quando não tinha palavra, ele andava nu. Quando ele não ouvir a palavra, porque a palavra, ela que causa o avivamento, ela que causa a transformação interior, ela que faz restituir o altar humano. Mas o endemoniado gadareno andava nu, depois que se encontrou com quem? Quero ouvir. Jesus, mais forte. O endemoniado chamai de que andará blá chorei nem cantará. O endemoniado gadareno, ele andava nu, mas depois que se encontrou com Jesus, foi achado sentado, vestido e em sã consciência. Está na Bíblia. Na verdade, querido, mais do que uma mudança de vestes. Aleluia. Mais do que uma mudança de vestes. Deus requer mudança de mente, de pensamentos, de atitude, de coração. Se você quer ser altar de Deus, se você quer ser consagrado ao Senhor, Deus, ele requer uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando Jacó expressa a palavra purificai-vos, a purificação, ela começa a correr a partir do coração. Ela corre, ela começa a vir do coração. Ei, só pode subir ao monte do Senhor e só pode entrar em seu lugar santo aquele que tem as mãos limpas e um coração puro.
que não corre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Esse é o altar que Deus quer, queridos. Bem forte as palmas para Jesus. Aleluia! Meu Deus, Santo de Israel, é esse o altar. Eu disse anteriormente, você não prestou atenção, não existe mais altar de pedra. O altar do Senhor hoje sou eu e você. Jacó lhe disse: purificai-vos. E é preciso verdadeiramente ocorrer a partir do coração. E um coração puro faz um altar santo. Em Salmo 24:5, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, irá e lhe fará justiça. 6. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Bem forte as palmas para Jesus. Por que eu coloquei esse salmo, irmão? Porque nós estamos falando de Jacó. E o salmista fala: são assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mas você pode chegar para mim e dizer assim: mas pregador, vivemos dias difíceis. Ei, não dá desculpa para Deus não, tá? Vivemos dias difíceis, sim, em que experimentamos uma grande inversão de valores. Aquilo que era certo passou a ser errado, e aquilo que era errado passou a ser certo. Quem está entendendo da glória a Deus? Aleluia! É bíblico. É bíblico. Mas não vos conformeis com esse mundo. Mas não vos conformeis com esse mundo. Segundo escreveu o profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 26, a mensagem poderosa revela assim: olha, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e os meus sábados escondem os olhos, e sou profanado no meio deles. Bem forte as palmas para Jesus. É por isso que precisamos de uma comunhão íntima. Ei, eu estou falando de comunhão íntima, irmão. Não é movimento não, hein? Quem tem comunhão íntima com Deus, ele não se aparta de Deus. Quem tem comunhão íntima com Deus, ele não deixa morrer o primeiro amor. Quem tem comunhão íntima com Deus, ele vive chorando na presença de Deus. Ele vive aos pés de Deus. Ele se acorda de noite para orar. Ele vai chorar. Ele vai falar com o papai. Ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Ele ora pelos seus. Quem tem comunhão íntima com Deus,